Hoje vamos dar início a um novo quadro na GoNube, Café nas Nuvens. Qual que é a ideia? É trazer alguns assuntos, alguns temas voltados para o mundo de cloud. Então, seja um tema um pouco mais técnico, um tema um pouco mais de gestão, um tema muito importante que é a parte financeira. E para iniciar nosso primeiro episódio, nós vamos falar hoje de arquitetura versus arquitetura. Quem ganha esse jogo? Então, mas como assim, Luciano? Arquitetura versus arquitetura? Existe mais de um tipo de arquitetura? Na nossa visão, sim. É um ponto muito importante que eu acho que toda empresa, ou principalmente a área técnica, a área financeira, precisa ter um momento de reflexão. É muito comum a gente pensar só nas questões de visões técnicas. Então, quando a gente está pensando, vamos imaginar assim, eu estou num projeto de cloud, eu vou fazer uma migração de um ambiente. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é levantar tudo que eu preciso tecnicamente. Então, quais são as bases de dados que eu tenho? Quais são as aplicações que eu tenho? Se eu tenho uma base de dados muito grande, se eu tenho alguma particularidade na parte de segurança, na parte de comunicação. E aí eu começo a desenhar toda essa arquitetura. E dentro dessa arquitetura, eu começo a precificar, Mas muitas empresas param aí, eles olham só nas questões técnicas. Então, quando a gente fala assim, arquitetura versus arquitetura, quem ganha esse jogo, porque eu quero chegar para vocês e dizer o seguinte, eu preciso também ter uma arquitetura financeira. Então, é aí que eu acho que as coisas começam a mudar. É aí que a empresa começa a ter alguns ganhos. É quando eu tenho uma visão técnica e uma visão financeira. Esses dois assuntos, essas duas arquiteturas, elas andam muito entrelaçadas. Eu quero trazer para vocês essas duas visões. O que seria uma visão, vamos te falar assim, mais técnica e o que seria uma visão financeira. Então, vamos lá. O que eu estou apresentando agora, basicamente, é uma arquitetura técnica. Então, o que houve aqui? Houve o levantamento que eu falei inicialmente, Então, a tua arquitetura, a tua área de arquitetura, junto com os responsáveis, por exemplo, de aplicações, de banco de dados, eles sentaram, fizeram esse levantamento e o arquiteto fez esse desenho que está aqui em tela. Então, se você olhar, ele tem lá toda a parte de redes, ele tem toda a parte de aplicações, ele tem toda a parte, por exemplo, de armazenamento de arquivos, aí eu tenho minha parte de banco de dados, eu tenho minha área, por exemplo, de produção, eu tenho minha área de homologação, eu tenho minha área, por exemplo, de serviços como banco de dados, como backup. Então, tudo isso, ele compõe a minha arquitetura. Aí uma visão um pouco mais técnica. Como é que eu vou fazer essa conexão? Então, isso aqui é a base inicial. Isso aqui é crucial, mas não é o suficiente para que você tenha, vamos dizer assim, um sucesso completo de um projeto quando a gente fala de cloud. Então, qual seria o próximo passo? Depois que eu tenho toda essa arquitetura técnica, eu preciso ter um olhar agora um pouco mais aguçado. Eu preciso descer um pouco agora a nível financeiro. Eu preciso entender como é o comportamento de cada um desses componentes que eu falei, dessa arquitetura que está aqui em técnica, numa visão mais financeira. Qual o custo que eu tenho por cada ambiente desse? Então, se a gente vê aqui, nessa primeira camada aqui de cima, que estava lá meus load balance, 6% do custo de todo o meu gasto que eu vou ter mensal corresponde o que está dentro dos load balance. Então, aí eu vou descendo. Se eu pegar, por exemplo, na parte de aplicações, ele me mostra que eu tenho 32% do custo na parte de aplicações. E um ponto interessante, desses 32%, 17% é só de sistema operacional. Então, aqui eu já começo a pensar um pouco, poxa, será que se eu mudar essas aplicações que estão em Windows, se eu passar ele para Linux, se for possível, lógico, qual o ganho que eu tenho financeiro? Será que eu vou ter alguma perda técnica? Então, você vê que às vezes a visão financeira ela pode fazer uma reflexão na visão técnica. E aí eu começo a melhorar meus ambientes através do custo. Então, inicialmente eu já vejo um custo muito alto na área de aplicações ali. Principalmente eu tenho 17% dos custos só em sistema operacional. E aí eu vou descendo, 8%. Na parte de armazenamento, aqui embaixo, onde está toda a minha parte de banco de dados, que também, geralmente, quando não é o primeiro, a depender dos bancos de dados, ele sempre fica entre o segundo e o terceiro maior custo de toda a estrutura que eu tenho. Ele está mostrando aqui 18% desse custo.
E aí eu vou descendo. Então eu vou pegando as outras áreas, as áreas de, por exemplo, tem algumas empresas que têm os ambientes de produção, aí eu tenho um ambiente de homologação, eu tenho um ambiente de QA. Então esse conjunto de ambientes, ele me custa hoje 12% do meu custo total, né? A parte que tem de backups ali 3% e aí vai. Outras áreas, a parte de 21%. Então, eu tendo essa visão financeira, né? Eu tenho aquela primeira visão técnica, que ele me mostrou o que vai compor tecnicamente, né? Se o meu ambiente está em cluster, está em microserviço, se o meu banco de dados é como serviço, né? Se eu tenho, por exemplo, uma área de analytics. Então, ali é uma discussão técnica. Ali eu estou discutindo só tecnicamente como é que vai se comportar todo esse ambiente em nuvem. Mas e a discussão financeira? Então, é a partir dessa leitura, a partir dessa visualização que eu tenho, eu começo a pensar, discutir um pouquinho, por que eu não posso melhorar, por exemplo, onde a gente estava comentando agora há pouco, em cima das aplicações? O que é que me impede de fazer uma mudança, por exemplo, do sistema operacional Windows para Linux? De repente eu não tenho um pré-requisito técnico, então é só um esforço de migração. E aí eu vou ter, de repente, um ganho muito grande. Então, aonde a gente quer chegar? Não existe, quando a gente está falando, eu sempre gosto de bater muito nessa tecla. Se eu estou pensando, se eu estou imaginando em criar um projeto de nuvem, ou fazer uma migração, ou um novo projeto, eu tenho que pensar tecnicamente e financeiramente, né? Então, não existe um ganhador. Quando a arquitetura técnica e a arquitetura financeira estão juntos, quando elas jogam juntas, quem ganha é a empresa. Quem ganha é o projeto. Quem ganha é a equipe. Então, se você hoje pensa em fazer um projeto de migração para a nuvem ou um novo projeto, coloque na mesa a discussão técnica e a discussão financeira. É crucial. Não existe outra forma, não tem outra equação para que você possa ter sucesso ao longo do teu projeto. Não tem como eu ter previsibilidade financeira, é outro ponto que a gente discute bastante, sem eu ter essa discussão técnica, sem ter essa discussão financeira. Eu preciso colocar na mesa qual é o meu real custo ao longo do ano. Qual é o meu custo no momento que eu estou fazendo, por exemplo, uma implantação do projeto. O meu projeto ele é um projeto que vai ter mais de uma onda de implantação. Então, qual é o custo para cada onda daquela? Não é um custo full, onde eu determino que eu vou ter um gasto médio de 60 mil, já começo a gastar 60 mil no primeiro mês. Não é assim que funciona. Se você faz esse desenho de arquitetura técnica, se você faz esse desenho financeiro, você começa a ter insumos para que você comece a ter uma previsibilidade financeira. Pode ser até um pouco difícil no começo entender toda essa composição, mas ao longo do ano você vai entender que foi a melhor tomada de decisão que você teve. Então, resumindo, aqui não existe um ganhador. Quando a técnica e finanças jogam juntos, quem vence é a empresa. Esse é o melhor time que você pode ter quando está falando de nuvem, de um projeto de nuvem. Pense sempre nas duas arquiteturas em conjunto. É assim que se ganha o jogo. Não pense de forma isolada. Não dê privilégios para uma ou para outra. Discuta as duas simultaneamente, né? Primeiramente, você vai trazer as questões técnicas, porque você também não vai poder reduzir um custo inviabilizando a questão técnica, nem vai ter um gasto adicional financeiro sem estar adequado a uma arquitetura técnica. É por isso que existe esse balanceamento técnico-financeiro. Então, nesse primeiro episódio nosso de Café nas Nuvens, eu queria trazer esse tema, que é um tema assim, crucial, é o start, vamos dizer assim, para qualquer projeto. Se você já começa pensando dessa forma, se preocupando dessa forma, desenvolvendo uma arquitetura técnica, desenvolvendo uma arquitetura financeira, você começa a partir para um ponto 2, que seria desenhar um melhor contrato para o meu negócio. Qual que é o contrato que melhor me atende nessa situação, dentro dessa arquitetura, dentro dessa composição financeira? Então, tendo essas duas formas, tendo esses dois caminhos, trabalhando em conjunto, discutindo bastante, você vai ter, sem sombra de dúvidas, um projeto tranquilo, um projeto previsível.
Então, essa era a ideia da gente bater esse papo e trazendo um pouco mais da nossa visão desse mundo tão grande de previsibilidade financeira, de FinOps, de arquitetura em cloud.